Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio e esse é o canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. Aqui a gente fala basicamente de quadrinhos, RPG e assuntos relacionados. Então se você curte tudo isso, mas está chegando agora, seja muito bem-vindo, dá uma explorada aí no canal e se você curtir, se inscreve e ativa o sininho para não ficar de fora das nossas resenhas, beleza? E falando em resenha, a de hoje vai ser sobre quadrinhos. A gente vai bater um papo aqui sobre Ronin Americano. Essa publicação recente aqui no Brasil da Script Editora, que foi publicada originalmente nos Estados Unidos pela Awa Upshot Studios. Então, assim, para a gente começar a nossa conversa, eu só queria deixar aqui uma dica, uma sugestão, para vocês ficarem de olho nos materiais que estão saindo aqui no Brasil da Awa, em diversas editoras. Tem muita coisa interessante saindo, e tem muita gente boa dos quadrinhos trabalhando na Awa. Por exemplo, a gente tem o brasileiro Mike Deodato, que inclusive é o autor dessa capa aqui do Ronin Americano. A gente tem o também brasileiro Will Conrad. E a gente tem os autores dessa história aqui do Ronin Americano. Por exemplo, o escritor Peter Milligan, que assim, para quem é leitor de quadrinho das antigas, acho que dispensa apresentações, né? Inclusive eu já comentei aqui no canal uma outra obra do Milligan, que é o Screamer, né? Eu vou deixar aqui no card para quem quiser conferir ou rever, enfim. E os desenhos são do Ako, que também já produziu muito material para Marvel, para DC, inclusive coisas que já saíram aqui no Brasil. Então fiquem de olho nas coisas da Awa, porque acho que vem muito material bacana por aí. Mas entrando aqui propriamente no Ronin Americano, do que trata a história mais ou menos, para a gente ter uma ideia, o que é isso, o que é o Ronin Americano e tudo mais. Bom, eu acho que para vocês começarem a entender um pouquinho do clima da história, acho que eu poderia dizer que ele é uma mistura de James Bond com Jason Bourne e com alguma coisa ali de John Wick. Porque a história do Ronin Americano, pelo menos esse primeiro volume, né, a gente vai ter aqui, na verdade, a reunião das primeiras 6 edições, tá? Aqui no Brasil saiu um volume único, mas são as primeiras 6 edições da revista, que fecha o arco, né? O Ronin Americano, ele vai ser aquele thriller de ação, né? Aquele thriller de ação com uma pitada de sci-fi, aquele negócio ali de megacorporações, que na verdade aqui no Ronin Americano eles chamam de pancorporações, mas não é uma coisa, deixa eu começar a mostrar aqui um pouquinho para vocês, né? Não é uma coisa que seja aquele futuro distante ou distópico, não, nada disso. Ele é uma coisa meio, uma história meio que contemporânea, né? Olha só os desenhos do Ako. Estão muito bacanas, né? Esse traço mais puxando assim para o realismo, né? Então acho que dá uma dimensão legal para a história. É uma história, como eu falei, é um thriller de ação, é cheio de cenas grandiosas, né? De lutas e tal, explosões, aquela coisa toda, né? Então o traço do Ako e o ritmo que ele dá para a narrativa visual, eu acho que casa muito bem com a proposta da história. Que, como eu estava falando, ela vai ter aquela pitadinha de sci-fi e cyberpunk, entre aspas, né, por causa da questão das corporações e tal, mas pelo menos nesse primeiro volume, isso fica meio que no pano de fundo, porque qual é o lance aqui principal da história? O que é, afinal de contas, o Ronin Americano? Essas pancorporações, elas têm assassinos profissionais, né? Quebra-pernas, enfim, essa galera, né, que a gente sabe como é que funciona, para fazer o serviço sujo da companhia. E esses empregados são chamados de Ronins. Só que o Ronin Americano, ele é um desses caras que saiu, né, que quer deixar essa vida, ele é um renegado. Por quê? Tem alguma coisa que também não é explicada completamente aqui nesse primeiro volume, relacionada ao passado dele. A família dele foi meio que assassinada pela companhia e ele foi recrutado desde criança. Tem alguma coisa assim, mas eu tô falando aqui uma ideia geral, tá? Isso não tá exatamente explicado nessa primeira aventura do Ronin Americano. Mas o fato é que, por conta desse acontecimento no passado, ele saiu, né? Se virou um agente renegado e ele vai caçar justamente os membros dessa corporação, que no caso dele é o Olho de Lincoln, que chama, a pancorporação que ele faz parte, vai caçar um a um os responsáveis por isso. Apesar de ser uma história que a gente escuta assim, clichê, a gente já viu isso em diversos outros filmes e séries e tal, sim, essa premissa é batida, vamos colocar assim, mas a maneira como o Milligan trabalha que é interessante. A construção das cenas, a construção do personagem e a pitada
de sci-fi que eu tô falando aqui desde o início. Qual é o lance aqui do Ronin americano? Deixa eu separar aqui para vocês terem uma ideia do que eu tô falando. Olha só. Esses assassinos, esses Ronins, o diferencial deles, eles passaram por alguns procedimentos cirúrgicos, tá, que conferiram uma certa habilidade para eles. Qual é essa habilidade? Se eles conseguirem uma amostra de DNA do alvo, eles podem pegar essa amostra de DNA, misturar com uma solução e se injetar, tá, essa mistura, e a partir disso, ou melhor dizendo, a junção dessa solução de DNA com as modificações cirúrgicas que eles passaram, permitem que eles adentrem na cabeça, vamos colocar assim, né, do alvo, e tenham acesso a informações privilegiadas. Isso vai variar também de acordo com cada um dos Ronins. Então, essa manifestação de poder, ela pode se dar de formas um pouquinho diferentes. O que a gente viu nessa edição aqui? O Ronin americano, ele vai ser tipo um empata. Ele vai conseguir adquirir conhecimento sobre os medos daquela pessoa, né, as frustrações e tal. Então ele realmente entra na psique, vamos dizer assim, do alvo, desde que ele consiga uma amostra de DNA. Então isso ele usa na caçada, para conseguir acesso e para conseguir uma vantagem sobre o alvo, né, mais ou menos assim. Mas o que mais que trata a história? Claro que a gente sabe, como a gente estava comentando aqui, não é que seja um roteiro extremamente inovador. Toda vez que a gente tem um agente que quer deixar uma organização, o que acontece? A organização vai atrás dele de alguma forma, né? Não pode deixar barato assim o negócio. É o caso aqui do Ronin americano. A gente vai ter um outro agente que vai passar a persegui-lo. E aqui a gente vai ter também uma outra amostra desses poderes, porque no caso desse outro agente, o procedimento é o mesmo. Deixa eu mostrar mais um pouquinho da revista, né? Para vocês darem uma olhada no traço. Sim, no caso do outro agente, o procedimento vai ser mais ou menos o mesmo. Ele vai ter que se injetar também com DNA e tal. Só que no caso dele, ele vai ter acesso, na verdade, aos pesadelos da pessoa. Então ele vai saber tudo aquilo que mais amedronta cada um dos alvos. Tá aqui a criatura. Olha só. Então, no final das contas, essa pegada de thriller de ação que eu tô falando aqui desde o início e tal, e James Bond e Jason Bourne, ele vai se desenrolar no meio dessa caçada. Vira, na verdade, uma caçada entre agentes. Esse agente pesadelo fica indo atrás do Ronin americano para tentar detê-lo. E aí, quando o Ronin percebe isso, vira aquele jogo de gato e rato. Só que assim, as cenas de ação são muito boas, o traço do Ako tá animal na história, né? Então realmente dá uma sensação de movimento, de ação, de urgência assim nas coisas. A trama é bem construída, ela não entrega tudo, como eu falei, tem muitas coisas que ainda não estão bem explicadas, né, sobre as pancorporações, sobre o passado do Ronin americano, inclusive sobre o funcionamento dos poderes. Tem muito campo aí para ser explorado em futuras edições, né? Em princípio, a gente tem só essa minissérie, né, essas 6 primeiras edições. Não existe, pelo menos na pesquisa que eu fiz antes de fazer aqui o vídeo, não existe ainda nada oficial em relação a uma nova minissérie. Mas ainda assim, é uma história que vale a pena você ler, é bem interessante. E assim, vão ter aquela coisa bem do James Bond mesmo, né? A gente tem locações grandiosas, a gente vai ter as cenas todas de ação, o drama e tal, não sei o quê. Então é uma leitura que vale a pena para quem curte esse tipo de história, né? Muita coreografia, muito tiro, porrada e bomba, né? Vamos definir assim. Muito tiro, porrada e bomba, mas com um conteúdo interessante, que te prende a atenção e que deixa ganchos, como eu falei, para ser explorado com mais profundidade em futuras edições. E assim, só para a gente já ir encaminhando para o final e mostrando mais um pouquinho, né? Porque eu de fato curti muito a construção das páginas, né, que o Ako fez aqui no Ronin americano e tal. Acho que ficou bem legal. É uma arte que vale a pena você parar um pouquinho, né, para olhar com mais atenção os detalhes e tal. Então isso também é um aspecto bastante positivo. Mas para a gente já ir encerrando, aqui no final, olha, a gente vai ter
uma entrevista exclusiva para a edição brasileira, tá? Do Peter Milligan. É uma entrevista feita pelo Mário Luiz C. Barroso, que também, quem é leitor das antigas, acho que dispensa apresentações. Então a gente tem essa entrevista que ele fala um pouquinho sobre a obra, né, inspirações e tal, e projetos futuros. E no final a gente vai ter aqui também mais um texto explicativo falando das referências que o Peter Milligan usou, quais eram as expectativas dele para a obra, o que ele queria alcançar, né, com o Ronin americano, quais os temas que ele queria debater, né, na história e tal. Então eu sempre gosto de ler esses textos e eu acho interessante porque assim te dá uma dimensão nova sobre a história. Às vezes se você pega a revista e só lê a história e não vai atrás dessas informações adicionais, você se diverte, claro, por que não? Mas você fica naquele primeiro nível ali de informação. Se você sabe qual era a proposta do autor, você pode inclusive decidir se ele foi bem sucedido ou não, né? Você tem mais conhecimento para opinar sobre a obra, né? Então acho bastante interessante, uma leitura que eu recomendo. Olha só, para mostrar aqui a arte do Deodato. Pena que ficou aqui meio atrapalhado por causa da página, né? Ó, tem aqui também no inicial, na capa. Enfim, olha só, para vocês terem uma ideia do que eu estou falando aqui de cenários e locações e tal. Eu acho que é uma leitura interessante, uma leitura bacana, que me deixou com vontade de ler um outro volume para explorar mais esse universo aqui do Ronin americano criado pelo Peter Milligan. Então, acho que é isso. Vou ficando por aqui. A nossa dica de hoje foi essa. Espero que vocês tenham curtido. Deixe aí o seu like, o seu dislike, o seu comentário. Se você já leu, gostou, não gostou, o que você achou das referências, enfim. E a gente se encontra numa próxima resenha.